VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer. Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando mais um UOL VTV, o podcast da televisão brasileira, com as presenças dos queridíssimos Flávio Rico. Muito prazer. Chico Barney. Alegria revê-los. E Débora Miranda. Nossa, eufórica. Fiz aqui uma baguncinha para quebrar a rotina. Claro, fez muito bem. Muito bem, muito bem. Hoje estamos com uma pauta variadíssima, salada de frutas. Vamos falar de Cidade Alerta, vamos falar de Silvio Santos, vamos falar de Carnaval e, como não poderia deixar de ser, de Big Brother Brasil. Só tragédia hoje. Só grandes Um assuntos supermercado aqui. para animar a tarde ou a manhã ou a noite de quem nos ouvir. Vamos começar, então, por eu acho a grande notícia, assim, a grande má notícia desse início da semana, que foi uma cena que ocorreu no Cidade Alerta, na segunda-feira à tarde. Uma mulher, uma mãe, que descobriu ao vivo que a sua filha tinha sido assassinada, né? Foi uma cena assim que é raríssima ou inédita, talvez, na história da televisão. Já teve cenas piores, né? Suicídio ao vivo, não vou dizer que foi a pior, mas é uma cena que também nunca tinha sido vista, que é a comoção e o desfalecimento daquela mulher descobrindo que a sua filha tinha sido assassinada. E é uma coisa muito chocante, né, Flávio? Mesmo porque você disse bem, tem coisas piores. E tem mesmo, na televisão já apareceu gente sendo executada. Isso é muito comum, inclusive, nos programas policiais da Bahia. Eles costumeiramente fazem esse tipo de coisa. Mostrar o corpo estendido no chão, exato, né? O cara baleado, entendeu? Uma coisa assim, muito cruel. E defender o Cidade Alerta é meio que pênalti sem goleiro, né? Quase que não dá. Mas é um programa ao vivo. Um programa policial com essas características do programa ao vivo. Um programa que procura pessoas desaparecidas. Então... E acaba estimulando a polícia também a ir atrás em alguns casos. Exatamente. Né? No caso da mãe, eu tenho informação de que ela não tinha recebido da polícia as informações necessárias sobre o caso da filha, entendeu? Daí aquilo ter acontecido no ar. Também não quero acreditar que a produção do programa, o apresentador, né, Luiz Batti, soubessem daquilo, que aí é uma crueldade. E eu acho que, mesmo sendo um programa ao vivo, policial, com essas características, é o tipo da coisa que a televisão tem que procurar evitar, porque é um espetáculo cruel. Entendeu? Para quem está participando, no caso uma mãe, porque é uma dor terrível, e para quem está assistindo. Sei também que a mãe, após o programa, ligou para a produção agradecendo que ela não tinha informações. Mas mesmo assim, é uma coisa que a televisão tem que evitar. Não, eu acho assim, primeiro o papel da polícia, né? Se a mãe ligou depois agradecendo a TV, porque contou a ela, deu uma informação, que a filha dela tinha morrido, a gente já começa errado desde de baixo, né? Do início da história. E a comunicação porque, foi feita por um delegado. O advogado do sujeito que se entregou. Teoricamente, era ele que estava falando, pelo que eu entendi na transmissão. Eu acho que era isso também. Mas assim, não existe... Era o namorado da menina. O namorado da menina foi quem que assumiu a morte. Preso, né? Ele se entregou. Ele tinha se entregado. E esse advogado, teoricamente, era o advogado dele. Contou, pelo menos foi isso que eu entendi. Exatamente. Entrou ao vivo para se explicar e contou que ele tinha matado a menina. Eu acho assim, não existe a polícia passar para qualquer pessoa informações sobre o seu familiar, primeiro para a televisão. E isso aí é uma coisa... Eu já cobri vários casos, por exemplo, casos de tragédias de avião e tudo isso. A empresa aérea jamais passa a lista do nome dos passageiros primeiro para a imprensa do que para a família. Perfeito. Porque a pessoa que tem a notícia primeiro tem que ser a família. O caso do Gugu, né? Mas Aconteceu isso também. Exato. Então, assim, eu acho que isso já é o primeiro passo. Tem um canal errado ali entre não existe a televisão ter mais acesso do que a família. Mas a televisão tinha o acesso? Essa é a pergunta. Não, porque eu saiba
que eu tô quem dizendo. tinha Eu era não, outra pessoa. eu não sei que se alguém tinha o acesso. É isso que eu tô questionando, que se eles tinham o acesso, eles deviam... Ou então, assim, eu acho que a polícia acabou de falar com o cara, ele assumiu o crime, a primeira coisa a fazer é entrar em contato com a mãe. Com a família. Não a TV ser a primeira a contactar a mãe. De qualquer forma, a TV colocou ela lá numa situação e ele falando, você tem que ser forte, ele tem informações, dá Tem certeza muitas... que você quer saber? Dá muitas dicas de que... Rolou isso, cara. Todo é. mundo sabia que estava sendo filmado e a gravidade do que ia ser informado. Então, acho que é um negócio E ele mesmo bizarro. diz depois, Bizarro. a história acabou mal, mas já havia indícios de que isso ia acontecer, porque o Sim. cara era muito violento. Então, eu acho que mesmo que ele não soubesse de antemão da informação, ele já tinha muita... Ele já tinha muito conhecimento de que aquilo poderia ser anunciado ali, entendeu? E eu acho que a gente tem que parar de naturalizar esse tipo de coisa na televisão. Não, sem dúvida. Assim, desculpa, não dá pra colocar as pessoas nesse sentido. E a explicação dele depois, que ele postou o vídeo... nós perguntamos para a mãe se ela queria receber ao vivo, se ela queria participar. Se você é uma pessoa, o seu filho está desaparecido, a única informação que você tem, acesso que você tem de via informação é via televisão, você vai falar o quê? Mas foi feita essa pergunta a ela se ela queria receber a informação Ele ao disse- vivo. Ele disse que sim. a transcrição aqui na Folha. Se ela queria acompanhar o desdobramento do caso... Ó, ele fala o seguinte: a senhora quer mesmo saber as novidades? Vou precisar que a senhora seja muito forte, porque ele vai falar com a gente ao vivo. E tem um... E aí acho ele começa a falar com ela pelo... Tem um adicional, é um eu acho, absurdo. também nessa questão, que é o que eu chamo de a novelização dos casos policiais, né? Esse caso, por exemplo, começou na terça-feira da semana anterior. Teve matéria, e tudo matéria assim de 30 minutos, 35 minutos, fica ao vivo na casa da mulher. Teve matéria na terça, na quinta e na sexta. Na segunda-feira foi a quarta matéria sobre o caso. Quer dizer, então também você cria uma expectativa, você tem que trazer fatos novos para prender o espectador, porque vira que nem novela, né? Tem que ter gancho, tem que ter virada, né? Então acho que você abre um pouco o teu flanco para esse tipo de coisa. Você tem, não, vamos entrar ao vivo porque vai vir novidade, o delegado vai ter novidades, o advogado vai trazer novidades. Você fica um pouco à mercê também, né, desses acontecimentos, porque você criou uma estrutura de suspense mesmo, né? É um noticiário novelesco. Que acaba facilitando esse tipo de erro acontecer. Exatamente. Embora até de verdade, assim, eu acho que esse formato meio híbrido que o Cidade Alerta faz é diferente, é interessante, mas tem que tomar uma série de cuidados, que assim, isso é o cúmulo do cúmulo, né? Exato. Acho que por mais que o formato... De verdade, eu acompanho o programa e acho interessante a forma como conta a história, mas esse é o tipo de limite que não se pode cruzar, né? A maldade que no final das contas foi Mas cometida eu com aquela ainda família. eu não quero acreditar ainda que isso tenha sido premeditado, entendeu? Mas, Flávio, de qualquer forma, ele não demonstrou nenhum... Uma surpresa. Assim, não. Depois da mensagem que ele deixou, era muito um tom assim... Gente, eu sei que vocês estão demonstrando muita indignação com o que houve, mas a gente conversou com ela, perguntou se ela queria entrar ao vivo. A história, infelizmente, teve um caso, um Meio final jogando a responsabilidade trágico. para ela, né? É meio assim, tudo foi feito como deveria ser feito, assim, sabe? Não demonstrou nenhum sinal de arrependimento ou de autoanálise ou de olhar e falar Nem de não. pedir desculpas, né? A Não, nota que eles me desculpas, mandaram não. foi só assim, em respeito à família, a gente tirou o vídeo do ar, né? Não entrou, né? Eu fui procurar para rever hoje de manhã, né? na Mas terça no de Twitter manhã. No Twitter tem a cena, um instante, É. né? Mas eu queria ver a matéria, tiraram a matéria do ar, não entrou na edição do programa de segunda-feira, né? E aí eles deram uma nota dizendo, isso em respeito à família. Mas em nenhum momento eles falaram, desculpe se a gente causou mal a alguém, eu acho se a que era gente importante. ofendeu, não Que no teve. mínimo sirva de ensinamento, né? É isso que eu Exatamente. acho. Eu acho que Não era é? importante olhar para dentro e repensar Perfeito. algumas Não, coisas. sem dúvida. Tem é o que até eu disse lá no pergunta- começo, né? Pênalti sem goleiro, né? Exatamente. Tem até perguntas de internautas feitas pelo Instagram UOL TV Famosos sobre esse assunto. Tem duas perguntas que eu vou jogar aqui na roda. Uma do Givaldo Oliveira. Ele pergunta, vocês acham que a Record, sem o Cidade Alerta, poderia dar a mesma audiência no horário? Porque é uma âncora de audiência, né, o Cidade Alerta. Ele né? alavanca o Jornal da Record. Hoje Tem uma audiência que... na faixa de 9, 10 pontos, não é, isso? Guardadas as devidas proporções, o que o Brasil Urgente,
como o da Atena representa para a Band, alavancando a audiência do Jornal da Band, o mesmo acontece com Cidade Alerta em relação ao Jornal da Record. Existem interesses comerciais embutidos nisso. Um programa não tem apelo comercial, mas o outro tem que ter. Né? Nos dois casos. Ninguém anuncia nesse programa. Exato. Tem, ninguém tem anuncia, os merchans, ninguém anuncia, mas tem né? aquele negócio da alavanca da audiência que valoriza o que vem depois. Né? Mas que isso sirva, né, como para modificar um pouquinho o comportamento desses programas. A gente sabe que eles fazem de tudo para ter audiência. A audiência é o objetivo fim, né, de cada programa. Mas que isso seja feito com cuidado, né? Eu acho que a gente também não mencionou, nem tem a ver tanto com a pergunta do amigo internauta, mas eu lembrei que esses programas também, tanto Cidade Alerta quanto o Brasil Urgente, se beneficiam do fato de serem classificados como jornalísticos. Então não tem indicação horária, não tem limite, pode passar a hora que for, não tem nenhum tipo de restrição. Diferente, não pode passar um crime numa novela, mas pode acontecer de tudo, um crime real num programa, porque tem essa classificação. Então isso também é uma distorção, eu acho, da televisão, né? Essa possibilidade. A outra pergunta foi enviada pelo Eric, sobre Cidade Alerta. Não sei se o Flávio possa responder. Há estudos sobre mudanças na linha editorial do Cidade Alerta? Não, a única coisa que eu sei do Cidade Alerta é que ele vai ganhar um novo cenário e vai mudar de estúdio. O resto vai continuar tudo igual. Quer dizer, estão investindo no programa. Investindo no programa. Ele é meio que o teto de audiência da Record hoje, né? Mas acho que é o ponto. É difícil ter algum programa com mais audiência do que ele, assim. Às vezes o Balanço manhã, mas acho que é menos que o Cidade Alerta. E o Cidade Alerta é um programa que tem uma história na programação da Record. Dúvida. Já teve, hoje tem o Batman, já teve o Marcelo Rezende, o próprio Datena, teve mais gente aí. Milton Neves foi apresentador. Entendeu? Então tem uma história esse programa. Vamos mudar de assunto? Mudar de canal? UOL VTV volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Essa semana, o amigo Flávio Rico trouxe uma notícia bombástica para os seus leitores, todos nós, que é o plano de Silvio Santos de voltar com a Semana do Presidente. Esse malfadado quadro, só para introduzir o assunto, foi ao ar na TV do Silvio Santos a partir de 1981, governo do general João Figueiredo, e ficou no ar até final de 97, 98, ou início de 98, no governo Fernando Henrique. Vamos dar uma palhinha do que era, antes de começar a falar sobre isso, uma palhinha do que era a Semana do Presidente? Durante a sua visita ao Peru, o presidente Figueiredo cumpriu vários compromissos. No local onde estão os restos mortais dos heróis da independência peruana, Figueiredo depositou uma coroa de flores em sinal de respeito pela honra dos soldados mortos. O nosso presidente foi homenageado com o almoço no Country Club de Lima e, como prova de gratidão, recebeu de presente 2 excelentes cavalos. Isso é espetacular. Flávio, conta detalhes aí, bastidores dessa história. Então, essa notícia eu recebi há cerca de uma semana e me surpreendeu tanto que eu não acreditei. Juro que eu não acreditei. Eu precisei me cercar, porque eu falei, vou dar uma barrigada aqui. E fui me cercando, tentando confirmar, só que esse era um assunto
proibido dentro do SBT. Só barrigada, para quem não sabe, é o inverso do furo, é uma notícia errada. Você dá uma notícia e ela completamente errada. Mas eu fui atrás, por aqui, por ali, valendo-me de algumas amizades. Os seus talentos. E aí eu consegui confirmar que o negócio já existia, não só já existia, como estava sendo preparado pelo Departamento de Jornalismo do SBT. Antes, e você fez essa observação para mim, ele era produzido para o programa Silvio Santos. Um dos produtores foi o Gugu Liberato, você me lembrou. Esse que a gente assistiu, ouviu, é a produção, a narração do Lombardi, mas a produção é do Gugu. Exatamente. É 1981, é um dos primeiros programas, um dos primeiros que foi trabalhos. E você reparou que a narração do Lombardi é idêntica à da Hora do Brasil lá de trás. Exatamente. Era a mesma coisa. E tinha um momento social também, como ele falou agora, que o presidente ganhou o cavalo. Excelente cavalo. E teve também transmissão da festa de aniversário do Collor, quando o Collor assumiu a presidência da República. Não, todos os presidentes. O negócio foi de Figueiredo, depois foi Sarney, Collor, Itamar e Fernando Henrique. Todos eles foram agraciados com a Semana do Presidente. Bom, enfim, eu tive a confirmação da notícia e publiquei a notícia. E a notícia pegou alguém de surpresa, principalmente alguém que está nos Estados Unidos em período de férias. Não esperava que isso fosse vazar. Porque a repercussão daquilo que eu escrevi em outros sites, isso chegou lá. E veio a contraordem nesse começo de semana, que é para paralisar tudo. A Semana do Presidente não está cancelada, ela está suspensa. Entendi. Foi enviado um piloto aos Estados Unidos, foi assistido pelo Silvio Santos. Não sei se, diante da repercussão da notícia, que não foi legal, ou se porque o piloto não estava bom, ele mandou segurar um pouquinho a onda. Será entendeu? que a locução era do Dudu Camargo? A locução é de alguém do jornalismo, entendeu? Que eu não consegui identificar até agora quem é. Curioso. Mas não é uma coisa definitiva. Pode ser o Marcão do Povo também. Marcão. Tem mais até Tem gente, cara tem de valores. Marcão, Eu tenho certeza que do Carlos Nascimento não é. Tem dar um pouco de contexto disso aí, né? Eu acho importante falar que o Silvio, eu acho, em sua defesa, ele pode dizer que ele bajulou todos os presidentes da história desde que ele está no ar, né? Começando por Médici, início dos anos 70, Geisel, todos os presidentes da ditadura, os que vieram depois na democracia, então, incluindo os do PT, Lula, Dilma, sempre puxou o saco, sempre teve boas relações com todos eles. Mas eu acho que me chamou a atenção, está chamando a atenção de todo mundo, nesse primeiro ano de governo Bolsonaro, uma simpatia maior do que ele já demonstrou em outros governos. Não só ele, vamos deixar bem claro, não só ele como o dono da Record, o Edir Macedo, como os donos da Rede TV, entendeu? E eles juntos, você verifica uma coisa, SBT, Record e SBT. E Rede TV. E Rede TV. Eles já inventaram lá atrás que o problema estava na audiência, que a pesquisa do Ibope não era bem feita. Sim. Silvio Santos lá atrás já tinha cismado com isso, fez o Data Nexus e quebrou a cara, porque o Data Nexus comprovou a idoneidade do Ibope. Aí inventaram a GFK. Coitada da GFK, entrou no canto do cisne dos caras. Veio para o Brasil, montou uma parafernália aqui e viu aqui que o Cantar Ibope estava funcionando direitinho. E foi embora. Não satisfeitos com isso, eles inventaram o boicote às operadoras. Na época. Lembra disso? Lembro. Quebraram a cara também, tiveram um prejuízo enorme. Saíram da NET, da Claro. Todo mundo esperando até hoje a Simba TV. Exatamente, que até agora não veio. Cadê, só promessa, cadê a Simba TV? E agora estão inventando a volta de sorteio na televisão. É isso que eu ia falar, exatamente. A Folha noticiou no início dessa semana que está se articulando uma proposta vindo do governo para liberar os sorteios na TV. O negócio tinha sido proibido, porque pessoas se arruinaram, perderam dinheiro com isso. Olha, pouquíssimas pessoas enriqueceram na ocasião, entre os quais os donos da Rede TV. Os hoje donos da Rede TV. Eu quero só lembrar, eu estava lendo umas matérias antigas a respeito disso, diz que quando começou
acontecer, no fim dos anos 90, esses sorteios por telefone, o projeto era reverter uma parte do dinheiro que eles ganhavam com isso para causas beneficentes. E aí, começou em 96, em 97, segundo dados da Folha, eles arrecadaram 270 milhões de reais e menos de 5% tinha ido para filantropia. Para você ver. Aí, enfim, diz que o Ministério da Justiça, na época, subiu a obrigatoriedade desse valor para 10%. E aí as emissoras não quiseram mais participar. Ou seja, a tal da filantropia, já desde o começo, era uma desculpa para alguma coisa que não ia acontecer. Papo furado. Só para quem também não lembra ou não era nascido, são programetes, né, que você vê possibilidade de ganhar dinheiro, você tem que telefonar para a emissora. Na época... Telefone caro pra caramba. Exatamente. As empresas ganhavam dinheiro com a ligação telefônica. Era 0900, né? Exatamente. Era uma tarifa altíssima. A ligação, 1 minuto, seria hoje era R$4, R$8. E assim como eles... E uns pouquíssimos ganhavam. Rede TV+, o Marcelo de Carvalho+, toda hora criticando o tal do BV da Globo. O BV da Globo é um bônus que a Globo oferece ao mercado da propaganda e isso acaba... É uma coisa muito discutível, mas é o tal da distribuição da verba de propaganda de acordo com a audiência. Uma coisa muito discutível. Mas o que me chama a atenção com relação a essas pessoas, Silvio Santos, Edir Macedo e os dois da Rede TV e até a Bandeirantes, é que em vez de eles se preocuparem com tanta coisa dessa, porque eles não se preocupam em fazer televisão. Não é verdade? Eu acho que ia dar mais resultado, uma boa televisão, entendeu? Porque eu acho que vai dar mais resultados. E o Bolsonaro já faz a Semana do Presidente, né? No Facebook tem muitos vídeos sobre a Semana do Presidente, que ele sempre posta. E em alguns telejornais também. Então... Muitos, se você olhar alguns telejornais, tem uma cobertura já assim. Tem a Semana do Presidente. O Silvio Santos é mais descarado. Tem o Dia do Presidente. E uma terceira iniciativa que também beneficia as televisões, mas aí eu acho que todas, de modo geral, mas também especificamente o SBT, é que o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, abriu uma consulta pública para rediscutir a questão da publicidade infantil na televisão. Exatamente. Que era um assunto também enterrado, já estava desde 2010 ou 2011, foi sacramentada a proibição de publicidade infantil. Mas que durante esse período todo existe um lobby gigantesco para voltar. Exatamente. Que tem muita gente deixando de ganhar dinheiro. Exatamente. E aí ele abriu essa consulta pública, que é o primeiro passo para isso voltar. E vem outra coisa, Chico. Os canais infantis da TV Pago são os de maior audiência. A maior disparada. Né? Então a televisão aberta não faz, porque ela não tem competência de fazer programação infantil. Senão ela ia dar resultado igual a outra dá lá, porque a lei que vale lá, vale aqui. Entendeu? A proibição que existe lá é a mesma daqui. Então, e essa mudança, eu considero que ela beneficia um pouco mais o SBT, porque é o único que manteve programação infantil. Estruturado. Exatamente. Mas beneficia a todos. A Globo já tem na mão uma série de produtos autorais, né? O Detetive do Prédio Azul, uma série de coisas que tá lá, Clube, né? É uma força institucional forte, imediatamente. que a partir do momento que isso vira... Volta Globinho, como pede os fãs. TV Globinho. Quem está preocupado nessa hora é Fátima Bernardes. Exatamente. E é uma boa desculpa para não fazer programação para o público mais novo. A televisão não está criando o telespectador de amanhã, entendeu? Não tá. E a propaganda para criança é um assunto bastante delicado. Super. Né? Eu acho que também é uma coisa que, além do lucro de todo mundo, precisa ser discutido com um pouco de carinho ali. Como é que os canais infantis sobrevivem? Graças à criatividade, e eles estão lá. Todos bombando em audiência, faturamento, produzindo mais. A televisão aberta não faz porque falta vontade. Primeiro, vontade de fazer. E é uma discussão global, inclusive, de outras plataformas. A gente vê o YouTube mudando sua política de como monetizar conteúdo para criança. Porque tem limitações de publicidade infantil. Exatamente. E até mesmo de acesso de de comentário, esse tipo de coisa, que é super delicado. A gente nem precisa a gente dizer aqui muito porquê, né? Porque realmente a criança é muito mais suscetível, não tem armas para se defender. Eu tenho, você não tem. Quem lembra dessa da tesourinha do Mickey? Não, milhões. Bom, eu acho que está dado o recado aqui do que a gente acha desse assunto, desse momento, né? Questão. Estamos aqui às vésperas de Carnaval. A gente podia falar rapidamente aqui na nossa salada de frutas do programa hoje, saborosa. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho do que esperar desse Carnaval 2020 na TV.
de cara tem pelo menos 2 novidades maiores. Porque o carnaval é muito mais do mesmo, porque as pessoas querem mais do mesmo, né? Eu acho isso, né? Você quer ver a mesma coisa, né? Quem gosta de carnaval. Mas tem 2 novidades chamando a atenção. Uma, em São Paulo, a transmissão da Globo, que saiu a Mona Lisa Perrone, que fazia dupla com o Chico Pinheiro há muitos anos, né? Uma dupla muito bem sucedida, né? Sim. E Depois de várias tentativas, né? Foi uma dupla que perdurou, acho que certo, 6 né? anos. Acho 7 que era melhor, sempre foi melhor que a do Rio, na minha humilde opinião. Também acho. A cobertura de São Paulo é muito mais divertida que a do Rio. Tinha uma liga, né, entre os dois, Sim, incrível. muito bom. E aí vai entrar Michele Barros, que é uma responsabilidade de substituir a Mona Lisa. E a outra novidade que é eu acho que é quase uma ameaça de mudança no carnaval da Rede TV, que o Léo Dias está prometendo uma coisa mais bem comportada, menos baixaria, Simone de ombudsman do carnaval. Genial, Enfim, o que vocês acham? O que pode acontecer aí? Acho que Michele Barros é um excelente nome para substituir a Mona Lisa Perrone. Ela, há alguns anos, ela chamou bastante atenção na reportagem do carnaval de um jeito mais leve, divertido. Descontraído. A galera até ficava brincando, pô, o que deram pra Michele Barros beber, que ela tá muito engraçada. Ela é excelente, uma excelente apresentadora, repórter. Cortaram, acho que ela ficou meio intimidada, porque no ano Depois, seguinte ela foi super mais bem comportada. Teve um ano que ela realmente estava... Foi muito bom. E acho que ela, nessa dobradinha com o Chico Pinheiro, tem tudo pra dar certo. Acho que tá bem encaminhado. Acho que é bacana. Você conhece a Michele, Débora? Não, pessoalmente não, só de acompanhar nas coberturas também. Eu acho que o carnaval tem que parar de ser tão careta, assim, na verdade, sabe? É um negócio que quem tá assistindo já tá em casa, naquele negócio, aquela vibe, né? À noite, carnaval, não tô fazendo nada, Total. tô aqui vendo TV. É legal ser uma coisa mais astral, mais descontraída, assim, eu acho que Voltar um pouco, que foi lá no passado, do Fecha na Prochasca. Do Otávio. Otávio acho que nem muito lá, nem muito cá, não é mesmo? Mas acho que o tom, enfim, no Rio, a transmissão do Carnaval do Rio também tenta um pouco isso, né? O Alex Escobar, né? Mais que a Fátima. A Fátima mais séria e o Alex Escobar tenta, assim, dar um tom de humor. Mas o Chico, eu acho que é imbatível nisso, né? Ele realmente te deixa em casa ali, né? Você tá no boteco ali. E ele é um cara que entende muito de carnaval, ele sabe muito, porque sempre tem esse perigo também, que as pessoas que gostam muito de carnaval, para elas aquilo não é festa, né? Para elas aquilo é assunto sério. Então, assim, também não dá para você... Precisa ter um tom ali certo para não desrespeitar as pessoas que também têm aquilo como a vida delas, né? Então, eu acho que ele tem esse ponto certo, assim, porque ele sabe muito de carnaval, ele sabe respeitar isso e, ao mesmo tempo, ele traz despachada. E é curioso como o carnaval em São Paulo, ele está muito ligado ao futebol, né? Então, a Gaviões da Fiel... é o Corinthians, belíssima, né? A Mancha Verde é o Palmeiras e o Dragões da Real Barros São Paulo. esse ano, né? Paulo Barros esse ano. O negócio ano. é sério esse ano. Não, grande surpresa. É um carnaval seríssimo. em São Paulo que promete esse ano. Eu vejo a turma que é mais nerd de carnaval reclamar muito da cobertura. Nerd de carnaval? Existe. Eu sou nerd de carnaval. Eu vejo a galera reclamar muito da falta de aprofundamento da cobertura da Globo em geral. De ser um negócio muito... mostrar um trecho só do desfile, não mostrar a evolução de fato. Acho que essa é uma visão muito interessante, que tem canais alternativos na internet hoje, a Rádio Arquibancada, a Rádio Apoteose, umas coisas fazendo principalmente no Rio, que é uma outra visão muito interessante, mais técnica mesmo, mais é natural de que na como TV anda, aberta, de como não anda. É interessante. É natural que uma TV aberta seja um pouco mais... tem que ser uma coisa mais... Sim, né? Até um ponto que as pessoas falam que, assim, talvez essa falta de conexão de muita gente com a transmissão de carnaval na Globo, que tem oscilado de audiência, tudo, é muito por conta dessa falta de visão de que é uma competição também. Sei. De que as pessoas estão ali transformando o seu cotidiano naquela disputa. No final é uma disputa também, que acaba não tendo tanto espaço. Flávio, sobre o Carnaval da Rede TV, você vê que o Léo Dias já te contou tudo que vai acontecer. Léo Dias me contou, até me passou eu conversei com ele também. Então conta, pediu que eu revelasse. Conta aí, eu não sabia. Eu vou só destacar uma coisa, você destaca mais pontos, mas eu quero destacar uma coisa, que ele tá tirando o smoking do Nelson Rubens. Nossa. Achei bastante chocante. E vai tirar o Nelson do estúdio. Nossa, as coisas ficam cada vez mais graves. Ele falou pra mim, não, eu falei, mas ele vai vir vestido como? Sabe cocum? Aí eu falei, como assim?
Mas você não Pelado assistiu na o filme piscina. Cocô? Eu falei, eu assisti, mas qual que é o figurino de Cocô? Não, Havaiana. bermuda havaiana, camisa, Nossa. tal. Diz que vai ser um figurino assim, bem Legal. férias no Havaí. O Léo disse que vai vir também de camisa de abacaxi, umas coisas assim. E, enfim, ele tá tentando trazer mais diversidade, mais conteúdo, ele quer dar uma mudada nisso. Eles vão fazer os desfiles de São Paulo e também do Rio, vão estar nos camarotes. Além da Simone e do Nelson Rubens, tem mais a Gretchen vai estar junto com eles. Graciane, não tem? A Graciane é no baile da Arara, eles vão fazer tá. baile também depois na terça-feira. A Graciane vai estar com o Léo, mas no estúdio é Nelson Rubens, Simone e Gretchen. Acho que pode ser Desde interessante. do ano, acho que é o ano retrasado ou há 3 anos atrás, que teve a moça de verde, que eu não vou dar É. Juizem. a Juizem, que teve uma inflexão ali, né? Foi tipo o fundo do poço. Acho que mesmo para os padrões da Rede TV foi demais aquilo. E já deu uma encaretada, acho que nos 2 anos Teve aquele seguintes. episódio da Val Marchiori com a Ludmilla ano- também, Acho que foi retrasado. Retrasado. que já foi um negócio Ano passado meio teve um outro grotesco. problema com a Val Marchiori também, eu acho. Eu acho que teve todas as vezes que ela Costuma teve lá. ter. Que ela Foi apareceu. foi com uma com das a- donas da Rede TV, não foi? Não, foi com a... Esqueci o nome. Flávia Noronha, talvez? Não. Enfim. Não lembro. Teve problema. Mas aí esse ano vai Mas ser mais bem O comportado. Léo tem uma análise de que, assim, é preciso mudar, que o trabalho que eles estavam fazendo no Carnaval estava com essa carga muito negativa dos últimos anos. E ele falou, pode até ser que a audiência não venha de imediato, mas é uma coisa que a gente está plantando para tentar... Ele me A Ju passou me lembra a aqui- confusão no ano passado do Aval foi com a Jojo Todinho. Ah, é Juju verdade. Todinho. Jojo. Todinho. Jojo, é. Jojo. Ela ficou ofendida, foi uma Exatamente. grosseria. A equipe da Rede TV que o Nelson passou é Nelson Rubens, Flávia Noronha, ele, Léo. Léo, Lígia Mendes, Franklin Davi, que são os apresentadores Tricotando. do Tricotando, Tricotando. né? Simoni, Ombudsman, Graciane Barbosa, Baile da Arara, Gretchen, David Brasil, Ó, grande. O David e a Lorena vão estar no baile da Arara também. isso, Tiago Pascoaloto, É. Que era do Morri de blog sunga Morrer de Sunga branca. Branca. Quitéria Grande. Agora Chagas. com Você Joga. Quitéria Chagas, incrível. Dani Bolina. Nossa, é um elenco de fazenda, praticamente. Não, Tá e melhor que as últimas fazendas, cara. Lorena Improta. A Lorena Improta vai estar no baile da Arara. É isso Bom, aí. desejamos Ex-bailarina do ao Faustão, Léo tem a- Dias e a Rede TV boa sorte nessa cobertura, né? Uma Sim, nova pra cobertura. Bande- E pra todos. Lembrando que SBT E e Band. Band fazem o carnaval De bloco de Salvador. Salvador. e vão fazer alguma coisa de blocos em São Paulo São e Rio Paulo de Janeiro. também. Isso que eu disse que no início lá atrás, porque é mais do mesmo, as pessoas gostam de mais do mesmo, né? Tem uma coisa. Exatamente. Enfim, vamos então falar um pouco de outro assunto que é muito querido aqui pelo Flávio e pelos alguns internautas, que é o nosso quadro. O Brasil tá ouvindo 5 minutos de BBB. Rapidamente, para não chatear muito o nosso colunista decano, grandes assuntos da semana. Chico. Porra, tá cheio de polêmica, Muito né? animado, Tá quente. Mas eu queria só ressaltar aqui 2 coisas. Quem assiste o programa se diverte. É um programa que está divertido. O elenco deu certo. Também É acho. um programa que o tempo todo acontece coisa, a gente dá risada, a gente fica indignado, mas é um programa bom. Só entra na internet, é uma tragédia, é drama. É muito drama. Bélico, né? É muito drama. Mas por quê? Porque explica. Acho que as A pessoas internet está tóxica. Acho que as pessoas estão se emocionando demais com um programa que é para ser uma várzea. São 20 adultos que resolvem entrar, se expor e se humilhar em troca de dinheiro. BBB é isso. Uhum. E se humilhar, gente. Você que é o especialista na matéria, eles têm time montado fora, nas redes sociais, assim, um atacando o outro? Ou se Lógico. tem. É mesmo? E aí, um negócio que eu acho extremamente grave e preocupante é que esse ano, esses fã-clubes muito organizados por assessores, essas coisas assim, estão se aproveitando de alguns assuntos muito importantes, como todo o debate de machismo que aconteceu no começo da temporada e tal, estão se aproveitando disso de uma maneira extremamente oportunista, assim, de usar isso para atacar
quem discorda, quem não gosta. Acho que na internet o programa está um pouco menos divertido do que na TV, porque na TV está incrível. Na internet se tornou uma discussão estranha, que é essa questão do você gostar de determinadas figuras que estão causando, que estão fazendo a gente rir, no fundo, quase um crime, né? Quer dizer, tem um limite ali para muita gente entre qual é o limite do entretenimento. Então tem gente que considera, não, esse Prior, por exemplo, que o cara é um palhacito, entendeu? Mas fala coisas, às vezes, abomináveis, mas são coisas abomináveis num contexto de jogo, de entretenimento. Exato. Mas considerar isso entretenimento para muita gente é errado. Então é uma discussão, enfim, que está quente na internet, acaba... vem com força essa visão de que é ruim achar graça de absurdos que estão acontecendo ali. E vem uma mistura de discussões muito bem intencionadas, com um ódio, um negócio ali de fã-clube mesmo, de como assim você não gosta da Manu Gavassi? Mas sabe, é um negócio meio absurdo. Mas os participantes em si não têm culpa disso, né? Não, isso é uma dinâmica, disso, isso é uma dinâmica inerente ao formato. Mas mesmo. com essa mãozinha de assessores. Mas não, eu só ia dizer que eu acho que também na internet o que acaba repercutindo são recortes do programa, né? Sem dúvida. Que não necessariamente as pessoas acompanham o programa todo. E aí viraliza algumas coisas e as pessoas pegam aquele recorte de cena de poucos segundos Sem e aquilo contexto. Vira uma grande repercussão. O Chico fez esse comentário outro dia, que a maior parte, acho que você que falou, a maior parte de vídeos são piadas que você não entende que são piadas porque você viu um trecho muito pequeno, né? São conversas, às vezes, de 3 horas, que tu pega ali que o cara foi um pouco mais pesado e tal. Não quer dizer que o cara tá certo. Longe de mim concordar ou me sentir representado por algum daqueles caras. Até porque eu acho muito triste se sentir representado por algum participante do BBB. Acho que a vida é mais que isso. E guardadas as proporções, deve ser que nem o comentarista de título de notícia, né? Que você estava falando. Exato. É a mesma coisa. Né? E esse ano, mais do que outros, já faz algum tempo que o pessoal pirateia um trecho do pay-per-view e coloca no Twitter. Esse ano ganhou uma outra proporção, porque o programa está mais popular, os influenciadores ajudaram muito nesse sentido. E até sinto um pouco de falta da Globo usar isso melhor nas redes sociais. Eles pegam GIFs e mandam para o site. Eles ainda não estão usando a versão oficial, a narrativa oficial, nas redes sociais. Eu acho que isso ia, inclusive, enriquecer o debate, assim, até como, sabe, amenizar um pouco os ânimos, sei lá. Você comentou comigo numa coisa que chamou muita atenção, que foi a história da Thelma acordar nessa terça-feira chorando de fome, né? Foi um negócio que no Twitter tava, né, pegando fogo, tinha uma hashtag fome não é entretenimento, Fome não é isso? entretenimento, enfim, tava todo mundo bastante tocado com a situação da Thelma passando fome. Eu acho que, de fato, enfim, dramático. Mas, como o Chico falou, são pessoas adultas que se colocaram nessa situação. Ela teve uma infeliz trajetória, que ela acabou ficando na xepa muitas semanas. Eu acho que isso pode ser bastante prejudicial, de fato, porque você tem uma alimentação muito restrita, sempre repetindo as mesmas coisas, e isso faz com que a pessoa, né, não tenha mais vontade de se alimentar, por mais que tenha miojo todo dia, você não necessariamente... com goiabada. Você não necessariamente está com vontade de comer miojo todo dia, assim. Então, eu achei dramático mesmo, mas... E imprevisível, né? Eu acho que eles não estavam imaginando que pudesse acontecer um negócio desse. Eu acho que não também, porque é uma coisa que sensibiliza, né? Você vê a pessoa passando fome. Claro. Uma coisa que eu acho que eles já controlaram um pouco, que é diminuir o negócio de prova de resistência, né? Que também dava muita margem a isso, essa sensação. Pô, estão torturando os pobres coitados, embora todos eles entrassem ali por livre e espontânea vontade, mas tinha um pouco tinha um lado maquiavélico, tem um lado maquiavélico em algumas provas de resistência. Sim, e o na realização das provas e na gente que está assistindo. Exatamente, vendo aquelas pessoas se ferrarem. por 1 milhão de horas. O BBB Afinal... é cruel.
É cruel. Afinal, a crueldade vem dos dois lados. É eu também um acho entretenimento, Verdade. é um programa de TV Tem um que vem... prazer, Para os né? fortes. de ver. Não, vem na época que a gente criticava João Kleber, Ratinho, Cidade Alerta, o BBB tá nesse pacote. Sim. Tem uma sofisticação, é muito bem produzido, Mas tem tem uma crueldade. patrocinadores, mas o programa é uma várzea e tem quem goste. É isso, é isso. Quero Só reafirmar favoritismo ao Babu. Quero ver mais Tim Maia lá dentro. Olha, tá uma semana crítica pro Babu. Mas ele está superando com maior classe. Eu acho que ele, combatendo o bloco hegemônico ali das fadas sensatas, acho que ele vai crescer no jogo. Estamos na torcida. E eu queria só reforçar que a Globo lembrou que tem festa hoje à tarde, né? Nessa terça-feira à tarde. A terça da com fome. comida, Para aliviar Para a situação todos. da Thelma. pool party com comida. Então todo mundo já deve estar bem feliz e pronto. Lambendo os beijos. Eu vai acho dar que tudo você, certo. essas Pronto minhas pra mais um opiniões paredão. hoje sobre BBB vão me render muitos cancelamentos, eu sinto. É a casa dos cancelados. Bem-vindo à casa dos cancelados, Estácio. Tá quentinho aqui. Olha, estamos chegando quase ao fim do programa, mas não ao fim, porque falta talvez a melhor parte, que são os melhores e piores da Não, ainda semana. tem efeméride que você não Fora a pode efemérides da semana. A melhor e a pior parte. Vinheta! Roda a vinheta de melhores da semana. esquecer. Débora, qual é o seu destaque? Meu Eu sei que é destaque. difícil, né? Achar coisas boas na TV. Foi, essa semana foi difícil, pedi ajuda aos meus amigos, aos meus colegas de bancada. E, enfim, vou destacar a história da Lídia, né, Malugali, em Amor de Mãe, que agora está sendo chantageada pelo Thales, com fotos íntimas, recebendo apoio da Vitória, Thaís Araújo. E, enfim, uma discussão importante, acho que sempre importante, especialmente tem muitas mulheres. E eu acho que cada vez mais... Atualíssima, né? E eu acho que cada vez mais adolescentes também, jovens, passando por situações como essa, que às vezes não encontram apoio, não encontram acolhimento, não encontram orientação, que são expostas e muitas vezes isso acaba de uma forma bastante dramática. No Assim. primeiro momento de desespero, foi muito bem mostrado isso na novela, Foi. né? Um primeiro momento que a pessoa fica totalmente desorientada, assim, não sabe o que fazer, se sente... Porque o primeiro sentimento quero acabar com essa exposição, né? E não é uma coisa facilmente controlável, assim. Então, eu acho que é um assunto muito importante. E grande E- atriz, Malugali. Sim. Excelente. Super. Sim, mesmo, ela tem que feito Papel bom, né? Excelente. Ela Não, fez um cenas papel maravilhosas. excelente. E todos os núcleos com que ela se relaciona ali, quando ela se relaciona com o Muito Murilo, quando ela se É. relaciona... né, assim, acho todas as cenas dela, assim, são muito boas. Então, eu vou de Malugali no melhor da semana. Chico Barney. Já que estamos falando de BBB, Multishow faz muitos anos tem um programa chamado A Eliminação. Antigamente eram repórteres na rua com o eliminado da semana. Agora eles têm um formato que é no estúdio, com apresentadores falando do que aconteceu na semana, com o eliminado também. Titi Miller, que não tem participado muito porque está de repouso Pós-gravidez. durante gravidez ainda. Tá, durante. Né? E daí quem tem tocado mais o barco é Bruno de Luca e Vivian Amorim. Excelentes apresentadores. Bruno de Luca Bruno de Luca, liga pra gente, fala com o Chico. não, é um bom apresentador mesmo. Vivian Amorim também já Vivian tinha Amorim, se sou muito mostrado fã muito também. bem no BBB do ano passado e também no Video Show. Estão fazendo um excelente trabalho, leve, divertido, como o BBB costuma ser na televisão. Nos bons tempos, o BBB raiz. Exatamente. Flávio Rico, destaque Meu positivo. voto foi o voto da Débora Malugali. Mas eu acho Amor de Mãe uma novela de interpretações muito boas. Queria destacar também o trabalho da Isis Valverde, como Betina, uma personagem cheia de conflitos. Agora ela acaba descobrindo quem é o pai. E ela está muito bem na novela. E Ela está me convencendo. E entendeu? fugiu de um padrão de personagem que ela vinha fazendo, né? Isso que eu acho legal também. Ela estava sempre fazendo um tipo muito parecido. Era E sempre agora- uma Raquel. Exato. E teve um ponto de virada na personagem que ela resolve
se vingar do Álvaro que tentou assassiná-la. Exatamente. Muito bom, a Ela cena é mostrou, espetacular. Eu não sou essa menina que grande você tá atriz, pensando. grande Foi atriz. segunda-feira ao ar essa cena, é muito boa mesmo. E você vê, é uma novela que no começo ela perdeu o irmão assassinado, o irmão foi assassinado pelo namorado dela, agora ela acaba descobrindo quem é o pai, quer dizer, e tá no comecinho a novela ainda, né? E eu acho muito interessante que ela não é uma protagonista da novela, mas ela é uma personagem que faz intersecção com muitas Vários histórias, núcleos, né? assim. Eu acho uma personagem muito É. boa, É assim, que muito todo rica. mundo vai naquele hospital também. É Bobeou, verdade, bobeou, caiu Só lá tem na... aquele, Só né? tem, é impressionante. Meu destaque positivo é pro Fora de Hora. Eu acho que o programa deu uma melhorada no momento que... Eu acho que na origem ele tinha uma estrutura de muitos quadros pré-gravados e poucos assuntos quentes da semana. Era uma coisa assim, 1/3 só que eram os assuntos quentes. E deu errado, né? A primeira edição decepcionou muita gente. Eu acho que eles começaram a colocar mais coisas quentes. E agora está com a maioria dos quadros, parece que foram gravados nos dias anteriores de ao ar, né? Acho que jogaram muita coisa fora. Exatamente, as coisas que estavam pré-gravadas, né? E está funcionando, né? O Adnet imitando o Moro está espetacular. Eu acho que eu queria destacar a Luciana Paz, que está fazendo... Ela faz aquela sempre a especialista. Ela outro dia fez a Damares, foi muito engraçada. A Verônica Debon, num quadro que imita o Celso Russomano, também eu acho que está indo muito bem. Enfim, acho que o programa deu uma levantada, assim, falando desses assuntos mais quentes da semana. Fica aqui o meu registro. Então, vamos falar dos piores da semana? Débora. Olha, eu vou manter para mim os piores da semana. Eu vou para a Cidade Alerta do Bate. Eu fiquei muito tocada com aquilo, mexeu muito comigo. Eu acho muito... Sei lá, faltou humanidade. Para mim, é o pior da semana, Eu acho que do tinha que ser ano, um da voto história. por unanimidade aqui. Péssimo. É o meu voto também. Foi ruim mesmo. Então, olha, um caso inédito aqui. De O consenso. podcast Volve TV, por unanimidade, elege Cidade Alerta o pior da semana. Olha, Foi um momento baixo. para esquecer, né? É, um Foi momento ruim, foi ruim ruim. da televisão. Então, olha, infelizmente o Luiz Bate fica aqui com esse troféu novo, que é o troféu Troféu unanimidade. unanimidade de pior da semana. Foi ruim Para mesmo. encerrar, vamos levantar o astral com a sempre precisa efeméride da semana. Chico? Infelizmente, a gente já citou o que eu ia falar aqui. Peraí. Antes que eu me esqueça, uma coisa Diga. muito importante. Desculpa te interromper. Fique à vontade. A querida Juliana já me alertou 2 vezes e eu esqueci de falar. Quarta-feira que vem não haverá podcast por motivos de carnaval. A gente vai estar todo mundo na avenida, sambando. Folia. Vai ter Folia. reprise, vai ter reprises. Reprises. Então fica o Chico vai quebrar o aviso. galho de renovo em alguns bairros. Desculpe te interromper, que senão eu esqueci de novo. Aceito convite. Mil perdões, Chico, senão eu esqueci isso de novo, Não eu ia tem sair problema. daqui. A gente já falou, é uma tragédia. Fala aí. Dia 24 de fevereiro de 2017, o Brasil foi impactado por um caso no Carnaval da Rede TV, que a modelo Juizen foi dar uma voltinha para as câmeras. Ela estava toda pintada de verde e não tinha muito mais além disso. E aí, enfim, o episódio ficou Então, são famoso. exatamente 3 anos. Faz 3 anos, exatamente. Era essa a memória. Não, é um marco. Isso é um marco. Vai ela ser tinha- lembrado gerações e gerações. Uma curiosidade, ela tinha acabado de dar nota 0 para Geise Arruda. Tinha aquela brincadeira de, para quem você dá nota 0, nota 10, ela deu nota 0 para Geise Arruda, foi dar uma voltinha. Não, a Flávia Portela pediu, dá uma voltinha e abaixa. Foi nesse momento que aconteceu. exatamente. Foi a pedidos, não foi também um gesto... Não, é que é um pedido natural, até normal no carnaval. Aquela viradinha, né? Exato. Enfim, Dá uma sambadinha, né? no caso não, dá uma abaixadinha. Foi um momento épico. Surreal. Bom, gente, então com isso a gente está encerrando o podcast UOL VTV com a promessa de voltar daqui a 2 semanas, desejar um feliz carnaval para os meus colegas e para os Isso nossos mesmo. ouvintes. Divirtam-se com parcimônia e responsabilidade. Não é se mesmo? divirtam muito. Não muito, né? Até daqui a 2 semanas. Valeu! Tchau.
O AlvTV tem apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês.